Bora falar do Cruzeiro em Um Tempo Esportes. Vamos, Cruzeiro! Vamos ganhar! Rafa Nobre, conta pra gente qual o seu destaque inicial desta terça-feira. Abemos técnico, né? Abemos? Não tá confirmado, né? Mas oficioso, não oficial, né? Um passo disso, né? Boa tarde, Rafa. Di, Seabra, Lelhão, daqui a pouco com a gente também o Samuca. Pois é, o Cruzeiro caminha passos largos para confirmar o Zé Ricardo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes, vamos falar um pouquinho dessa folga. O Cruzeiro hoje, de novo, de folga. Ontem, essa folga estendida, né? Depois daquele jogo contra a última partida do Cruzeiro, jogo contra o Red Bull Bragantino no Mineirão. Cruzeiro com 2 dias de folga se representa amanhã. Pela manhã, sem nenhum jogador suspenso, o Cruzeiro entrou naquele jogo contra o Red Bull Bragantino com o Oliveira e o Palácio. Eles não participaram do jogo, mas estavam com 2 cartões amarelos. O Castan Jussa, o Bruno Rodrigues e o Machado também com 2 cartões. Ninguém tomou o cartão amarelo, só o Papagaio acabou recebendo o cartão amarelo. Então, o Cruzeiro sem jogador suspenso. Departamento médico, o Gasolina e o Matheus Pereira, eles na frente aí de Bilu e Ramiro, que só deve voltar na próxima temporada mesmo. O Matheus Pereira é aquele prazo que a gente comentou ontem, até disse numa previsão bem otimista no jogo contra o Fluminense, aí sendo um pouquinho mais realista, quem sabe no clássico contra o América, a rodada seguinte, a 25ª, o Matheus Pereira, quem sabe, retornando. Isso é uma previsão, né? O Cruzeiro não dá data de retorno quando os jogadores se machucam, então é uma previsão dentro do que é a contusão do Matheus Pereira, a contusão que teve no joelho, o meia do Cruzeiro. E aí, ontem à noite, a notícia que agitou aí toda a imprensa mineira, o Samuca trouxe em primeira mão, em parceria com o Lucas Pedrosa, um trabalho que os dois fizeram junto de apuração, trouxe o nome do Zé Ricardo, o treinador com passagem pelo Flamengo, Vasco, Fortaleza, Botafogo, Internacional, também no futebol do Catar e do Japão. Ele está a um passo de ser anunciado. Tá muito próximo esse acerto, né, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Realmente é uma negociação muito bem encaminhada dos últimos dias aí, e até teve hoje, né, um manifesto das torcidas organizadas, mas o Zé Ricardo só falta assinar mesmo o contrato, né? E nesta quarta-feira ele estará na Toca da Raposa 2 para já iniciar os trabalhos, terá um tempo considerável e é um nome aí que o Cruzeiro aposta pelas características, até dentro daquilo que a gente já vinha falando, né? De ser um cara para unificar um grupo, para unir todo mundo ali. Tem uma experiência de Série A do Campeonato Brasileiro, não vem realmente de um bom trabalho lá no Japão, mas ele sempre que pegou aí equipes na Série A, tirando esse trabalho no Fortaleza, o restante ali ele acabou cumprindo o que foi determinado, né? Não é uma opção brilhante, mas eu já tinha falado aqui, não sei qualquer um que fosse anunciado dessa turma aí dos desempregados, eu acho que nenhum ia ser unanimidade, todos aí iam ter o seu percentual de rejeição, né? Acho até que pra cima do Zé Ricardo tá maior, mas aí vamos aguardar, né? Tem que chegar e trabalhar, vai ser ele o técnico e torcer para que dê tudo certo e que o Zé Ricardo possa, pelos aproveitamentos que ele teve já em Série A de Campeonato Brasileiro, qualquer um deles salva o Cruzeiro e o principal objetivo. Não é possível também que o único que não vai dar certo é aqui, né? Pelo amor de Deus, vou até bater na madeira, ó. Ele tem esse costume, né, pessoal, de pegar times ali que estão na tábua da beirada e resolver a situação, ajudar as equipes a fugirem do rebaixamento. É um técnico assim que o Mulamba até brincou lá no Barba, Totonho, tá na hora de ser experimental, quer ter o Zé Ricardo como treinador e tal, mas ele tem um retrospecto bom tentando salvar os times do rebaixamento. Não rolou lá na J-League, mas no Brasil sim. Agora, o nome, eu confesso que a gente até fez a capivara aqui, né? Puxamos a lista, né, Rafa? De todos os nomes e realmente eu acho que, igual o Samuca falou, foi o que mais teve torcedor insatisfeito, né? Mas sabe por quê também? Porque ele tá praticamente acertado. E aí a informação, né, que é do Samuel, que ele tá praticamente acertado. E aí o torcedor já cai em cima. Por quê? Porque aí ele vai ter a taxa maior de rejeição. Mas se fosse sei lá, imagina aí, qualquer um outro nome que tava na lista aí, um Mano Menezes,
ia ter uma taxa alta de rejeição também. Eu sinceramente, eu acho o Zé Ricardo uma aposta, não sei muito o que esperar dele. A gente tô até vendo aqui pelos trabalhos anteriores dele, vocês falavam aí, a gente se lembra dele no Vasco, lembra dele no Botafogo, no Flamengo. O Flamengo, aliás, foi o time que ele mais dirigiu na carreira dele até hoje. E o único título que ele tem é o Carioca de 2017 com o Flamengo. Então ele realmente é o técnico para apagar fogo, mas não deixa de ser uma aposta. Eu, sinceramente, nesse momento aí do Zé Ricardo, depois de Catar, Japão e tal, não sei muito o que esperar, não, vamos ver. É porque também ele fez trabalhos em tempo menores, né? Normalmente ele chegou para substituir um ou outro treinador, né? Eu não tô lembrada se ele pegou um time desde o início, foi com ele, um time montado por ele, eu não me lembro. A maioria foi, né, nesse sentido. Nas apurações que a gente fez, né? Conversando com pessoas ligadas a ele, pessoas que trabalharam com ele, ex-jogadores que estiveram com ele e tudo mais, ele é mesmo uma indicação do D'Alessandro, que trabalha lá, que trabalhou com ele no Internacional, né? E que foi o cara que pensou ele pro Cruzeiro, pela forma como ele trata os jogadores e tudo mais. Diz que é uma pessoa de trato fácil para vestiário também. Ele faz um trabalho mais, do jeito que as pessoas gostam de dizer, né? Mais retroativo, menos proativo, né? Ou seja, ele é mais defensivo, por característica de jogo, mas que tem uma coisa tranquila com os jogadores no trato. Talvez se o problema fosse esse com o Pepa, pelo tudo que a gente soube, passa por aí, né? Pode ser uma mudança nesse sentido em relação a esses jogadores, né? Mas aí que tá, né, Lelão? Porque, de novo, voltando àquela questão que o Ronaldo disse lá no Boleiragem. Totalmente oposto. Ele é totalmente oposto do que o Ronaldo pensa com o treinador do Cruzeiro, aquele cara que propõe o jogo, né, Lélio? Eu com sinceridade, assim, esse não seria o meu técnico sabe? E pelo que tá todo mundo falando aí, muita gente postou que ele é depois da quinta opção para assumir o Cruzeiro, né? Não tem nada a ver com o conceito ali estabelecido pelo Ronaldo com as contratações do Pesolano e do Pepa. O problema pode ser aquele mesmo que a gente comentou no bar, porque ele é conhecido e a gente sabe o que esperar dele. A gente espera o quê? É um time fechado. Bom, boa defesa o Cruzeiro tem, mas por outro lado vai conseguir fazer um gol por jogo, porque se criando não tava, imagina tentando ali só se defender. Eu volto a repetir aqui, não seria o meu treinador e me preocupa bastante. Por mais que ele tenha esse retrospecto aí, a gente pega em alguns times, times com alguns jogadores capazes em resolver a parada em um lance. E o Cruzeiro, né, cria e não resolve. Esse é um grande problema. Só para lembrar, né? Alguém ontem comentou, o ataque do Cruzeiro é o 17º do brasileiro. Isso. Sabe? Horrível. E aí a gente tem que pensar o seguinte, na saída do Pepa. Realmente, a saída do Pepa não estava no script, né? Não estava no planejamento. Parece que alguma coisa realmente rompeu ali depois daquele jogo contra o Grêmio e a partir dali não dá mais, tchau, acabou e foi. Porque o Zé Ricardo, como o Léo falou aí, não era a primeira opção, provavelmente. Tá cheio de técnico no mercado e o Cruzeiro não trouxe nenhum deles. Né? A gente falou aqui de vários nomes aí, o Cruzeiro não trouxe. De repente surgiu o Zé Ricardo que a gente não estava nem falando sobre ele. Ou seja, a saída do Pepa realmente, eu acho que saiu um pouco da rota aí do que vinha acontecendo na SAF, né? E tem uma preocupação que eu acho que é maior ainda, é que a gente sentiu o Cruzeiro muito confuso, né? Muito confuso. Qual é a linha de trabalho? O que o Cruzeiro quer? Eu conversei com muitos dos treinadores que o Cruzeiro consultou sim, né? E a maioria disse que era porque a proposta de contrato era curta, né? Eles queriam um trabalho maior e tudo mais, mas principalmente eu ouvi deles o seguinte: vai depender do que o Cruzeiro quer fazer, qual é o trabalho que o Cruzeiro quer fazer. Me parece que o que foi passado a esses outros treinadores consultados não ficou muito claro. Então, assim, se não ficou claro para eles, que dirá para nós, né? Então, assim, a gente viu
treinadores de vários tipos. A própria demora mostrou como eles estavam consultando um monte de gente. Eu tenho essa lista aqui, inclusive. Sim, eu tenho. Aquela coisa da SAF de contratar o Pesolano e o Pepa, pra mim acabou aquilo ali. Claro. Porque a SAF entrou aí no que a gente vê isso todo dia no futebol brasileiro, o que a gente já falou aqui. O treinador caiu lá no Flamengo, no Vasco, no Inter, no Grêmio e tal. Negócio de filosofia, é quem tá no mercado, gente, não tem isso não. Não foi nada, não tem filosofia que o cara nenhuma, quer uma filosofia, ilusão. que ele é mais não sei o quê, ele é mais ofensivo, não é mais nada, é quem tá no mercado. A bagunça é essa mesmo. Vamos usar a lista aqui, a listinha aqui. Gabriel Milito, Samuca, Dimari e Rafa me corrijam aqui, os que eu lembrei. Gabriel Milito. Isso. Thiago Carpini. O Milito nem ouviu a proposta. Carpini. Teve o nome do Alex também, que era uma possibilidade. Odair Helman, Antônio Oliveira, Maurício Barbieri, ou então a opção de efetivar o Paulo Autuori. É isso mesmo, Samuca? Eu assino aí no Autuori e no Milito. O resto eu não posso responder porque não é apuração minha, viu, Rafa? Do Antônio Oliveira eu posso responder, ou do Cuiabá, né? Ele é muito amigo do dono do Cuiabá, é uma SAF, a gente chegou a conversar com ele aqui, em várias entrevistas, e realmente foi procurado, mas não tinha a menor possibilidade. O do Juventude eu também posso responder. Ele foi procurado sim, mas a proposta não agradou, obviamente porque era pouco tempo de trabalho. Ele tinha uma proposta de renovação de 1 ano com o Juventude. Até porque ele faz uma campanha muito boa no Juventude. Juventude está brigando por G4. E as cifras também oferecidas para ele foram maiores do que a que o Cruzeiro apresentou, obviamente porque o Cruzeiro queria 3 ou 4 meses. Quem são os outros aí? Milito, Carpini, Alex, Helman, Antônio Oliveira, Barbieri. Helman, eu não conversei. Barbieri, foi feita a proposta a ele, proposta ao Barbieri, e ele não aceitou também porque a proposta era de 4 meses e ele queria um tempo maior para trabalhar. E se o Cruzeiro trouxer o Zé Ricardo até o final do ano para depois começar tudo de novo, já tá fazendo lambança de novo. Você abre. Oi. Aqui. Eu acho que o maior erro foi ter demitido o Pepa, não foi não? Também acho. Pode ser que sim, no final das contas. Também acho. Sabe? Porque é como muita gente falou, né? O Cudê é perto do Filipão. Como se analisa? Um querendo mais jogo, o outro mais se defendendo. Porque o Pepa, ele queria jogar, queria um equilíbrio maior, mas ele sabia colocar um time muito competitivo em campo. Talvez essa volúpia que a gente vê, aquela marcação, pressão lá, vai acabar. Eu fiquei com essa sensação aí, viu, Seabra? Olha, mas se você pegar eu também concordo com você, mas se você pegar as declarações, principalmente depois daquele jogo contra o Grêmio, ali eu acho que a coisa desandou. Mas por isso que eu acho, só pra completar, que tem algo de errado. Não era pro Pepa ter sido demitido. Não era. Alguma coisa aconteceu se tivesse ali. Um planejamento pro Pepa sair, o Cruzeiro já tinha um cara pra chegar e assumir o lugar. Não tinha nada, eles não tinham nem linha, não sabiam nem pra onde aqui. Por isso que eu tô dizendo. Eu acho também. Eu acho que tem algo aí que não foi, que a gente não conseguiu descobrir, obviamente, mas que vai descobrir, gente, porque em futebol não tem segredo entre 50 homens dentro de um quadro, não existe. Então a gente vai saber lá na frente o que foi mesmo que aconteceu, como a gente sabe de vários clubes. Mas teve alguma coisa aquele dia que perdeu a paciência de vez e ele deu a entrevista que ele deu. Alguma coisa aconteceu. Não foi só o jogo. O Cruzeiro fez contra o Grêmio o pior jogo dele no Brasileiro disparado, e pra mim o pior jogo do ano. Até disse isso, eu comentei o jogo. Mas fazer um jogo ruim, beleza, faz parte, acontece, não é ótimo, não é, mas acontece. Ele não saiu por causa daquele jogo. Não. Alguma coisa ali, e ele falou, olha, eu admito qualquer coisa menos isso que aconteceu hoje. O que aconteceu? Agora aqui, pergunta do Matheus Mascarenhas e do Washington Hernandes no nosso superchat do YouTube. Considerando isso que vocês estão falando, será que o Pepa não pediu pra sair?
A gente não sabe até agora, porque a SAF também não falou nada. Não, é porque... Será que não foi? Mas Ele deixa eu te pediu? falar, eles não respondem nada, gente, eles largaram o moço, o Seabra lá, o parente do nosso Seabra aqui. Parente meu, nada, não tem nada a ver com isso. Sozinho pra responder sobre aquele jogo horroroso que a gente viu lá, não foi? A gente até comentou, né, Rafa, na transmissão, eu fiz esse jogo, eu falava, Rafa, mas não tem ninguém da diretoria aí que vai falar? Ele falou, não, ninguém. Ele tá sentado ao lado do Bruno, que é o assessor de imprensa, né? Eu falei, mas não é possível, a resposta não é pra gente, a resposta é para o torcedor. Sim, mas ali no caso, né? Eu acho então, que é praxe, pega o treinador e põe lá, não tem, mesmo que ele seja interino. Que praxe, o coitado do moço foi lá sozinho, fez aquele jogo lá, mas foi a primeira chance deles de falarem depois do que aconteceu. Ele assumiu o time, eles vão dar uma coletiva depois, provavelmente, né? Quando for anunciar o novo treinador, e aí obviamente que todo mundo vai perguntar sobre o Pepa. Mas eles não explicaram nada do Pepa, era a hora deles terem falado. Eles soltaram uma nota oficial falando, Pepa não é mais técnico Cruzeiro, ponto. Agora, como que foi a saída dele? Eu sou contra. Tinha que ter alguém da diretoria com ele lá, sim. Tinha que explicar a saída do Pepa, mas não naquele momento. Ali não, eu não tô falando nem que jogo. explicasse a saída do Pepa. Tinha que estar com ele lá, ele não teve apoio. Se você pegar a entrevista dele depois do jogo, ele falou, eu tive apoio dos jogadores, do grupo e da comissão técnica efetiva do Cruzeiro. Tô mentindo? Ele falou o quê? Não, sim, mas o que tem? Então, estou dizendo que era a hora da diretoria estar lá, ué, e explicar. Eu acho sim um jogo horroroso daquele. Ele todo confuso. A primeira entrevista que o homem dá como técnico do time da primeira. Ninguém falou nada. O jogo contra o Bragantino foi ótimo perto do jogo contra o Grêmio. Desculpa, eu não entendo futebol dessa forma, não. Eu também não entendo. Eu entendo futebol como você coloca o cara lá de interino. Aí ele vai pra coletiva, não tem ninguém da diretoria lá do lado dele. Absolutamente normal, já vi isso 500 vezes. Não, eu não vi, não. Eu acho que não é nem a questão de ter alguém pra estar lá blindando o cara. Não é nem pra blindar, é pra falar mesmo. Eu acho que o momento é justamente de ele não falar, porque o torcedor, né, Rafa? Então poderia ele não falar. Mas então ele não fala. Você vai assumir como treinador? Vai. Então beleza, você vai assumir como treinador, tá lá e vai lá e dá a coletiva. Nós já vimos isso no Atlético, no América, no Cruzeiro, várias vezes. Pelo amor de Deus, se abra. A diretoria, a torcida não tinha uma explicação. Aí você tem um jogo daquele, você vai pro vestiário, o técnico é interino, tanto fazia o que ele falasse ou não falasse, porque não é nem ele que vai comandar no próximo. Botar a cara e primeiro não tinha pra explicar que ser a diretoria lá pra explicar. Não, naquele jogo pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Nem pra falar pro torcedor assim, nós estamos tentando, gente, mas olha aqui, nós estamos procurando um monte de gente, mas infelizmente ainda não tem ninguém na nossa linha. Pelo amor de Deus. Depois do jogo, não. Depois da saída do Pepa, sim. Não, eles tinham que ter falado depois da saída do Pepa, depois do jogo, eles tinham que falar. Falou depois da saída do Pepa, acabou, não tem que falar depois do jogo. Eu acho que isso a gente chega novamente àquela ideia que falávamos ontem, né? Tá faltando comunicação por parte da direção do Cruzeiro, né, Rafa? Tá faltando tudo. De aparecer alguém pra dar a cara a tapa, né, velho? De fato, que falta, né? Se era aquele o momento ou não, enfim, vale a discussão, mas que falta uma explicação pro torcedor, porque a diretoria pede que o torcedor compre a briga do Ronaldo, e comprou quando ele assumiu, comprou no início do ano, agora com esse projeto que foi passado, e foi passado com muita clareza, né? Onde o Cruzeiro brigaria, o torcedor entendeu o projeto e comprou essa briga, então eu acho que é o momento, aliás, passou da hora de explicar o que tá acontecendo, por que tá todo mundo sumido, enfim, acho que isso vai acontecer, mas de fato parece que tá à deriva, né, o barco. Isso é que passa essa impressão pra gente. Tem uns números aqui pra gente falar do técnico do Cruzeiro, possível, né? O técnico do Cruzeiro, o Zé Ricardo, desses 4 últimos trabalhos, pegando a partir do jogo do trabalho com o Inter, em 2019, foram 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 42% de aproveitamento, uma situação bem parecida com que ele assume hoje, quando assumir o Cruzeiro, né? E aí depois veio o trabalho no Catar, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, isso já em 2022. Depois ele retorna ao Vasco, faz depois um bom trabalho no Vasco de novo, né? 26 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 56% de aproveitamento. E aí depois acho que o pior trabalho dele
esse trabalho no Japão com 28 jogos. Ele pegou todo mundo surpreso, né? Porque ele pediu demissão. Sim, e foi para poder lá, assumir, né? Isso. E aí, porque o trabalho era bom. Isso, 28 jogos lá no Japão, com 6 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 34% de aproveitamento. De fato, eu tô contigo, Ele viu? ficou no Japão até quando? O Japão ele ficou até abril desse ano. Foram poucos jogos. Sem clube. Foram poucos jogos. De 21 pontos, ele conquistou 5. Como é que é? É Copa Não, do Imperador. Jogos. Ele conquistou poucos pontos, né? Mas foram 20. Ele foi poucos rebaixado na e acho que Copa do Imperador também ele perdeu. Tem uma coisa assim, o Rafa tá falando dessa temporada. Essa temporada. Ô Samuca, mas até para reforçar isso que você falou, eu tô contigo, eu acho que não é uma missão impossível, se tratando, vamos imaginar que o Zé Ricardo seja, e deve ser mesmo o nome para assumir o Cruzeiro, não é uma missão impossível, né? Até acho que longe disso, se fizer o básico ali, souber trazer e explorar o melhor dos jogadores, acho que dá para não correr risco até o final do campeonato, até pelo que a gente imagina que pode tirar de cada jogador, né, Samuca? Pois é, assim tem que ser, né, Rafa? Porque o torcedor não aguenta mais não, já são 8 jogos aí sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e ele quer a reação o mais rápido possível. O Zé Ricardo terá aí uma semana de preparação para o duelo contra o Santos, então é a expectativa de todos, né? Restam 16 finais aí pro Cruzeiro para conquistar esse primeiro objetivo e permanecer na elite do futebol brasileiro. E o Zé Ricardo, ele chega, claro, se tiver uma boa performance, tudo pode ser avaliado, né? Após o final do ano, enfim, vamos aguardar também os detalhes, né, deste contrato que será assinado, que está muito próximo disso. Eu acho que o Cruzeiro, se não anunciar hoje, eu acho que anuncia hoje ainda, mas amanhã ele vai estar na Toca da Raposa 2 para iniciar esses trabalhos. E até dando um pitaco aí em toda essa situação, obviamente aconteceu uma coisa muito mais séria ali, ou uma série de problemas, né, que eles foram identificando no Pepa. A gente já trouxe isso aqui algumas vezes nas minhas colunas, aqui também no debate, que se chegou num consenso que, independentemente de A ou B assumindo na sequência, a gente tem que romper o trabalho aqui, porque já eram 7 jogos sem vitória, 2 vitórias nas últimas 15 rodadas, então o grupo já não falava a mesma língua da comissão técnica. Isso aí é só um exemplo aqui que é bem simples. A despedida do Pepa no Instagram não tem nenhuma manifestação de jogador, acho que tem curtida de um ou outro ali, nenhum se despediu do treinador, então não adianta falar que o ambiente era o melhor, porque não era. A gente sabe como que é um grupo de futebol e, como a Dimara disse, o que acontece e o que sai. Então a turma ali já não falava a mesma língua, já estava ficando, o convívio não estava legal, e por isso o Cruzeiro fez a opção. Mas é claro, também concordo e espero que quando anunciar aí o Zé Ricardo, vai ter uma entrevista com certeza, né? E que tenha o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, até mesmo o Autuori, mas o Autuori chegou depois, né? Para dar as devidas explicações pro torcedor, que é quem merece toda e qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de esclarecimento por parte da diretoria. Por que está rompendo ou rompeu, né, o vínculo com o Pepa? Não era a ideia, obviamente, era terminar a temporada, mas foi identificado ali um problema e que precisava de uma correção de rota, e que essa correção ela vem aí com o Zé Ricardo. A gente sempre comenta, né, mudança de ares, sempre faz bem que seja assim também aqui no Cruzeiro, porque o time está precisando. Ô Samuca, só aproveitar para já passar uma informação aqui, o Zé Ricardo se encontra na Toca da Raposa já, tá? Então, dentro do que você falou, é possível que eles anunciem ainda hoje, né? O Zé Ricardo está na Toca da Raposa. Eu confesso que quando eu olhei o grupo da assessoria do Cruzeiro apitando aqui por volta de 4:20 da tarde, eu falei assim, opa, abemos treinador. Aí quando a gente foi olhar, era uma postagem de um novo patrocinador do Cruzeiro. Tudo bem, interessante, o Cruzeiro precisa de dinheiro, parceria e tudo mais, mas não era o treinador. Né? Que momento. Dinamitaram nossas expectativas, né? Literalmente. Eu ter esperado, já que o treinador tá tão perto, eu ter esperado não. Mas eu abri com tanta rapidez, né? Você não abriu a mensagem? Eu também. Eu fui ver e falei, opa, é patrocínio. Ô Samuca, só te perguntar uma outra coisa aqui, velho.
ainda sobre essa questão de silêncio, pessoas que não falam lá no Cruzeiro, a gente tem a saída do Lênin Franco, né? O diretor de negócios do Cruzeiro. Vazaram que ele estava de saída da Raposa e parece que assim já o fez. E você tem alguma informação do porquê da saída dele, para onde vai e tudo mais? Porque até agora não foi noticiado, não vi nota oficial também no Cruzeiro, nem nada. Sim, ele estava num processo aí de transição, né? Mas ele realmente vai deixar ou já deixou. Acho que até uma decisão em comum acordo, né? E parece que ele tem uma outra proposta também e vai seguir novos caminhos aí, mas realmente ele não continua na sequência da temporada aí como o diretor de novos negócios ali, incluindo marketing, comercial. Era ele que era o responsável pela pasta, Rafa. É isso, então mais um nome também da diretoria do Cruzeiro. Só para aproveitar, você falou de Diga. despedida também, Xará, o Vitor Flores, ele também se despediu do Cruzeiro, ele que é o analista de desempenho do Cruzeiro, ele postou também no Instagram, fim de ciclo, obrigado Cruzeiro, também se despedindo do Cruzeiro. É analista de desempenho. Analista de desempenho, Vitor Flores. Bom, o quanto antes o Zé Ricardo for anunciado para começar a trabalhar, melhor é para a torcida do Cruzeiro, pelo menos saber quem vai ser o comandante, já ter essa certeza de quem será o comandante. As atividades voltam amanhã, em qual período? 10 horas da manhã, Xará. A semana toda vai ser durante as 10 horas da manhã e tem uma folga programada para domingo, mas aí vai depender também de uma avaliação do Zé Ricardo, né? Se ele entender que precisa do domingo para poder trabalhar, enfim. Pelo que passou o Cruzeiro, trabalha até sábado às 10 da manhã, teria essa folga no domingo, mas vamos ver como é que vai ser com a chegada do Zé Ricardo, né? Show de bola. Samuca, mais algum destaque pra gente finalizar esse bloco do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes? Não, é só aguardar mesmo esse anúncio aí que tá próximo, né, de acontecer e ver esse início da era do Zé Ricardo aqui no Cruzeiro, viu, Rafa? Vamos esperar aí o anúncio do Cruzeiro dentro da nossa programação. Se acontecer durante o Tempo Esportes, obviamente falaremos do assunto. Se não, dentro do Tempo News, segunda edição, a gente entra aqui na programação durante a apresentação da Adriana Ferreira e do Luciano Moreira, também trazendo esse detalhe e informação sobre o anúncio do novo técnico da Raposa. Samuca, um abraço e até amanhã, meu velho. Valeu, tamo junto. Rafa, até o quarto bloco com mais o Cruzeiro. Até já, vamos lá, quem sabe com um novo técnico já, né? Você liga lá na toca e vê se você Pode deixar. Vamos dar um pulinho lá. Vai aqui por trás, perto do Shopping Contagem, corta o caminho e a gente chega lá rápido. Ou então pega seu helicóptero, Xará. Tá guardado, limpei. Essa chuva agora, não sei, né? Tá aqui em cima do outlet, né? Pessoal do Manga Larga, aí você vai duvidando. Eu não duvido de nada, Daniel Seabra.